Olá, queridos alunos, mais um momento juntos com vocês, ter a oportunidade de trazer mais uma aula da Escola de Teologia Logos. Hoje nós vamos falar o que a gente vem amplamente nessa disciplina, debatendo o tempo todo e esclarecendo cada vez mais pontos sobre os livros apócrifos. Na aula anterior, que está já à sua disposição, eu prometi que ia ler alguns livros, alguns textos específicos dos livros apócrifos, tendo na mão uma Bíblia católica. Aqui está uma Bíblia das edições paulinas, né? É uma Bíblia sagrada, é uma Bíblia católica. Essa tem 73 livros. E eu gostaria de ler alguns textos com você, para você entender bem o teor daquilo que a gente fala sobre inspirados ou não por Deus. Por exemplo, no livro de Eclesiástico, no prólogo deste livro, quando você lê esse livro, veja que o próprio autor não reconhece seus livros como inspirado, né? Então, começando aqui pelo livro de Eclesiástico, tá? Que é um livro interessante. Vamos lá. O que eu posso dizer para você aqui desse livro? Quando a gente fala prólogo, a gente fala do início do livro, né? Qual a explicação que ele nos dá? O que traz de informação, o que acrescenta ou não para nós em relação a alguma coisa no reino de Deus. Então, deixa eu ver aqui, achar o livro de Eclesiástico. Lembrando que é Eclesiástico e não Eclesiastes. O Eclesiástico foi um livro escrito pelo apóstolo Paulo, ou pelo Salomão, desculpe. Paulo no Novo Testamento, Salomão no Antigo Testamento, nada a ver. Bom, eu anotei aqui algumas coisas. Você pode ler lá no prólogo de Eclesiástico. Logo no finalzinho, no último parágrafo, nós temos o seguinte: eu, o autor do livro, eu vos exorto, pois, a vir com benevolência e a empreender esta leitura com uma atenção particular e a perdoar-nos se alguma vez parecer que, ao reproduzir este retrato da soberania, somos incapazes de dar sentido claro das expressões, tá? Então você observa que o próprio autor tem dúvida do que ele está falando e escrevendo. Ele conta assim: tendo eu chegado ao Egito no ano 38º do reinado de Ptolomeu Evérgites, e tendo-me lá conservado durante muito tempo, encontrei este livro que lá tinha sido deixado e cuja doutrina não era pouca nem para desprezar. Por isso julguei útil e necessário empregar algum cuidado e trabalho em traduzir este livro. E assim, com muitas vigílias durante um curto tempo, empreguei o meu estudo em concluir e oferecer este livro aos que querem aplicar o seu espírito e aprender como se deve regular os costumes, quando se tornou a resolução de viver segundo a lei do Senhor. Bom, se é segundo a lei do Senhor, ele se refere que o livro da lei do Senhor é diferente da lei que ele está dizendo aqui. É um livro à parte. Não deve ser considerado inspirado por Deus. Uma outra parte, ele escreve assim: efetivamente o eclesiástico, como chamaremos, segundo o nosso uso, toma o argumento e a divisão da sabedoria. Distinguem-se
Nele 10 partes, começando todas com elogio da sabedoria ou com um hino a Deus. Autor de toda a sabedoria, segue-se 2 pequenos apêndices. Então, o presente livro, que na Igreja Latina, desde o fim dos primórdios, por exemplo, desde São Supliano, no nosso entendimento, São Supliano, né, tem muito envolvimento com o ocultismo, até o século III. Passou a se chamar o eclesiástico por excelência, porque o mais notável dos livros lidos nas igrejas para a instrução dos catecúmenos ou dos neófitos, ou seja, dos neocristãos, novos cristãos. É o mais extenso e o mais rico de ensinamentos entre os livros do Antigo Testamento. Então, por isso, nós não consideramos como um livro inspirado por Deus, como doutrina. Aí a gente vai agora para 1 Macabeus 4:46. 1 Macabeus 4, versículo 46. Vamos lá. Está escrito o seguinte. 41... 49, não, quero 46. 46. E colocaram as suas pedras no monte do templo, num lugar próprio, esperando que algum profeta declarasse o que se deveria fazer delas. Né? Do que ele está falando? Está falando da purificação do templo e restauração do templo. Se nenhum profeta da parte de Deus falou o que era para fazer, então imagina-se que eles estavam fazendo as coisas por suas próprias contas. No capítulo 9, agora vamos para o 9:27. 9:27 diz 22, 33, não, já passou 27. Levantou-se uma tão grande tribulação em Israel que não se tinha visto outra assim desde o tempo do desaparecimento dos profetas de Israel. Ora, se eles estão escrevendo esse livro na época que os profetas de Israel tinham desaparecido, estavam calados, então quem está falando não é Deus. Estão entendendo? Vamos lá agora para o segundo livro de Macabeus, 2, versículo 23. 2:23. O que nós temos aqui? 2:23. Nesse livro aqui, nesse versículo aqui, ele diz: recobraram o templo famoso em todo o mundo, livraram a cidade da escravidão, restabeleceram as leis que iam ser abolidas, graças ao Senhor que lhes foi propício com evidentes provas da sua bondade. Né? É um livro que exalta Jasson de Cirene, né? O prefácio do livro, resumo dos 5 livros de Jasson de Cirene. Por exemplo, você sabe que ainda tem primeiro e segundo Macabeus, depois ainda tem terceiro e quarto Macabeus. Aqui citam 5 livros desse Jasson. Tá? Agora, o interessante, por que aceitaram o primeiro Macabeus e o segundo Macabeus, escrito pelo mesmo autor, e não aceitam o terceiro, quarto e o quinto livro de Macabeus? Então, ou seja, fica uma coisa meio que desconforme para aceitar como um livro, vamos dizer, inspirado por Deus. No 15:38, vamos ver o 15 é a última parte da Bíblia, do livro. 15:38, é isso mesmo. Segundo Macabeus, está escrito assim: passadas essas coisas acerca de Nicanor, e ficando os hebreus desde aquele tempo de posse da cidade, eu também porei aqui fim à minha narração. Né? Ou seja,
Ele continua: se está bem e como convém a história, isso é o que eu desejo. Mas se pelo contrário é vulgar e medíocre, não pude fazer melhor. Porque assim como beber somente vinho ou somente água é coisa prejudicial, ao passo que é agradável e proveitoso fazer uso dessas bebidas misturadas. Do mesmo modo, se deve dispor a narração para encantar os ouvidos do leitor, e com isso termino. Então, não tem como aceitar como um livro inspirado por Deus, como sendo palavra de Deus para nós, uma direção clara do que é para fazer. Porque opinião sobre muitas coisas, tem gente até hoje escrevendo muitas coisas. Eu mesmo escrevi muitos livros à luz da Bíblia, é claro, mas eu não posso dizer que essa é uma doutrina, com base nas pesquisas, nas orientações que eu fiz. Então, nessa aula de hoje, vamos nos aprofundar um pouquinho nos livros apócrifos. Eu fiz essa introdução, porque na aula passada eu prometi que deveria, nesta aula, explicar o significado da palavra apócrifo. Não me tenha como repetitivo, é porque tem que ficar dentro da mente do aluno. Esta palavra vem do grego apócrifo, apócripos, que quer dizer escondido. Até agora eu não tinha revelado para você o que significa a palavra apócrifo. Eu disse que cânon é inspirado, sopro divino, mas não disse o que é apócrifo. Apócrifo eu estava dizendo que era não inspirado. Agora fica claro para a gente que a palavra apócrifo quer dizer escondido. Mas além de escondido, a palavra tem mais dois significados diferentes. Livros de assuntos secretos ou misteriosos. Mistério. Isto é, livros que não poderiam ser lidos pelo povo em geral. Além de não poder ser lido pelo povo em geral, isso tornava os livros secretos. O segundo sentido diz respeito a livros de origem falsa e ignorada. O terceiro significado da palavra se aplica a livros ou documentos não canônicos. O termo apócrifo passou também a designar os livros que estão de fora, isto é, os livros que não estão no cânon hebraico do Velho Testamento. Eles foram escritos no período interbíblico. Eu já falei para você desse período interbíblico, os 400 anos que Deus ficou sem falar com a terra, que desapareceram os profetas, como você mesmo leu aqui nos livros apócrifos. No silêncio da voz divina, esses livros multiplicaram as palavras humanas. Outros escritos espúrios relacionados com o Velho Testamento e o Novo Testamento são chamados de pseudepigráficos. Exemplo, o livro de Enoque, os 12 patriarcas, Moisés, Apocalipse de Paulo e etc. Foram inseridos na Bíblia quando se fez a tradução para o grego, chamado Septuaginta. Lembra que Septuaginta, nós estávamos falando da versão do hebraico, aramaico, grego, para o grego, Septuaginta para o grego, e Vulgata para o latim. Septuaginta, lembrando que se refere aos 70 homens que estavam em Alexandria, Egito, portanto, e para que seus filhos não perdessem o conhecimento da língua hebraica, eles começaram então a ensinar e a traduzir, a fazer a primeira versão da Bíblia
na linguagem grega. Da Septuaginta, os apócrifos foram levados para a tradução latina e daí para a Vulgata Latina. Jerônimo, tradutor da Vulgata, não concordou em inseri-los na sua tradução. Ele o fez obrigado, porque ordenaram que ele fizesse. A Igreja Católica Apostólica Romana, em 18 de abril de 1546, para combater os protestantes, declarou canônicos 11 dos 14 livros apócrifos. Então você imagina, 1522, na época da Revolução do movimento protestantista, aonde Martinho Lutero e vários outros deles, pai do protestantismo, revoltados contra a Igreja Católica, tomam uma posição de não aceitar as imposições, a venda de indulgências, o perdão do pecado, a compra de terreno no céu, a Santa Inquisição, a famosa caça à bruxa, a cortina de fumaça, que isso, quando chegarmos a estudar heresiologia, você terá conhecimento. Também a Igreja Católica, assim como o movimento protestante estava crescendo bastante, quando Martinho Lutero cravou as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, ali, por essa ocasião, então, declarou a Igreja Católica em 1546, portanto, 14 anos depois, 11 dos 14 livros apócrifos. Então, até 1545, todos esses 14 livros eram considerados apócrifos. A Igreja Católica aceitou 11. Dos 11 depois, firmou só 7. Então a Igreja Católica Romana chama os 39 livros canônicos do Velho Testamento de protocanônico, os apócrifos de deuterocanônicos e os pseudepígrafos de apócrifos. Então, os livros apócrifos, quais são e onde estão? Vamos ver? Os livros apócrifos, como já dissemos acima, em outras aulas, são os seguintes: Tobia, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, não Eclesiastes, Baruque, 1, Macabeus, 2 Macabeus, o repouso de Esté, que foi acrescentado no livro de Esté, e mais 3 capítulos no livro de Daniel, a história de Susana, a história dos 3 hebreus e a história de Bel e o dragão. Foram acrescentados na edição católica e nós consideramos como apócrifos. Os protestantes consideram como apócrifos. Nas edições católicas da Bíblia, como a edição do padre Mato Soares, o livro de Daniel tem 14 capítulos. Na Bíblia protestante tem 12. Mas na nossa, temos esses 12 capítulos considerados inspirados, canônicos. Esses 2 capítulos a mais para nós são considerados apócrifos, tá? Nós não reconhecemos esses textos como inspiração de Deus. Além desses 2 capítulos, o trecho, o Cântico dos 3 Hebreus, foi incluído no capítulo 3, 24 a 99. Capítulo 3 do livro de Daniel, capítulo 3, versículo 24 até o versículo 99. A história de Susana
e de Bel e o dragão. Estão nos capítulos 13 e 14 do livro de Daniel. Tá? Então, ao livro de Esté foi acrescentado o trecho Repouso de Esté, concluindo, né? E o contrário de Daniel, e o contrário de Daniel, que teve 3 acréscimos, o livro de Esté teve apenas 1 acréscimo. Qual o conteúdo dos livros apócrifos? Assim como eu fiz em algumas aulas atrás, eu fiz um apanhado de todos os livros, um resumo dos livros do Antigo Testamento, os canônicos, é claro. Fiz um resumo também na aula anterior dos 27 livros, explicando o teor de cada livro, um resumo de cada livro, de cada epístola do Novo Testamento. Eu quero fazer também um resumo aqui dos livros apócrifos, começando pelo livro de Tobias. No livro de Tobias, claro, estou lendo aqui meu plano de aula, para a gente ficar bem situado. O livro de Tobias é um conto moral e não uma história real. Narra a vida de Tobias, cujo pai era cego. Tobias, levado por um anjo, tornou-se o 8º marido de uma viúva virgem. Por que viúva virgem? Ela casava-se na noite de núpcias, antes de que ela perdesse a sua virgindade, o marido morria. Então ela se tornava viúva virgem, tornou viúva virgem 7 vezes. Ele é o 8º. Escapou da morte e curou seu pai. Como? Os 7 maridos anteriores a Tobias, sido morto por um espírito no próprio dia do casamento. Esta é a razão pela qual a viúva era considerada virgem. Tobias foi animado pelo anjo a tornar-se o 8º marido. E ele escapa da morte pegando um fígado de peixe, cuja fumaça afugentou o mau espírito, ou seja, que matava os maridos, voltando para sua casa paterna. Tobias também curou seu pai da cegueira, esfregando nos olhos dele o fel do peixe que ele tinha feito lá, a fumaça, né, para espantar o espírito. Esse é o resumo do livro. Livro de Judite. Judite é um livro com pretensões históricas, mas cheio de erros históricos e absurdos também. Ele fala de absurdos geográficos, por exemplo. Narra a história de uma viúva israelita rica, bela e devota, uma mulher valente que nos dias da invasão babilônica de Judá, jeitosamente penetrou na tenda do general babilônico e, fingindo entregar-se a ele, decepou-lhe a cabeça e venceu o exército da Síria. Deste modo, salvou sua cidade. O autor do livro de Judite parece ter se inspirado nas histórias de Jael e Sósera. Juízes 4, 17, 22, conta a história de Jael, né? Que cravou na cabeça daquele homem uma estaca com um martelo. Judite foi viúva judia. Aproveitou da liberdade que tinha na tenda do comandante. A narrativa está cheia de erros. É de se duvidar que haja alguma verdade em algum desses trechos escrito por esse autor. Então esse é um livro que não dá para engolir como palavra de Deus aos homens. 3. Vamos falar do livro de Salomão, Sabedoria de Salomão. Este livro é um tratado de ética que recomenda a sabedoria e a retidão e condena a iniquidade e a idolatria. Muito semelhante à parte dos nossos livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes. Espécie de mistura de pensamento hebreu com a filosofia grega.
escrito por um judeu alexandrino que faz o papel de Salomão. Vamos lembrar que ética é a maneira de vida e conduta. O livro Sabedoria de Salomão é um tratado de ética. E o livro é também conhecido como Sabedoria somente. Não tem nada mais. Sabedoria de Salomão também é conhecido só como Sabedoria. Bom, temos também o livro de Eclesiástico. Não é o Eclesiastes nosso, escrito por Salomão. Eclesiástico é um livro relativamente grande, com 51 capítulos, em que o assunto principal é também a sabedoria. Foi escrito por um homem chamado Jesus, filho de Siraque. Este livro faz lembrar alguns trechos dos livros de Provérbio. Seu principal assunto é a sabedoria. Escrito por um filósofo judeu muito viajado, apresenta regras de conduta para todos os particulares da vida civil, religiosa e doméstica. Mas, como não é palavra de Deus, nem para estudo serve, porque está cheio de erros também. Aí vem ainda mais algumas coisas sobre este livro. Com este livro, eu estou falando Eclesiástico, como este livro foi escrito por um homem chamado Jesus, este livro é também conhecido como Sabedoria de Jesus. Mas não é o Jesus que foi morto e ressuscitou, ok? Eclesiástico fala de sabedoria, mas não devemos confundi-lo com o livro da Sabedoria de Salomão, com a sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Em Eclesiástico, o tema principal é a sabedoria. E em Sabedoria de Salomão é recomendada a sabedoria e a retidão, e são condenadas a iniquidade e a idolatria. Esse último me parece bom, porque condena o pecado e a idolatria. Mas parece que alguns católicos não conhecem a leitura desse livro. Baruque, principalmente o que diz respeito à idolatria. Vamos então ao livro de Baruque. O livro escrito por Baruque tem 3 divisões. Número 1, confissões dos pecados de Israel e oração pedindo perdão a Deus. Boa parte do livro. 2, exortação para Israel voltar à fonte da sabedoria. Um retorno, um regresso à vontade de Deus. 3, animação e promessa de livramento. Parece uma coisa boa, porque tem ligação com Neemias, com Daniel, que faz oração de confissões, os profetas Ezequiel, Osés, Jeremias, que chamam o povo a largar a idolatria e se voltar para Deus, mas um livro escrito no período interbíblico, onde Deus não estava falando com a terra. 1 Macabeus, o livro de 1 Macabeus, estou falando só dos livros apócrifos de Macabeus, narra acontecimentos políticos, militares e atos de heroísmo da família de Macabeus. Durante a Guerra da Independência Judaica, foi notória a atuação política e militar de uma família de levitas chamada de Macabeus. Esta guerra aconteceu 2 séculos antes de Jesus nascer, ou seja, 200 anos antes de Jesus nascer. Portanto, na época ainda do período interbíblico, que foram 400 anos, 4 séculos que Deus ficou sem falar com a terra. O segundo livro de Macabeus, semelhante a 1 Macabeus, porém superior a este, afirma-se ser um resumo da obra escrita por um certo Jasson, ou Jacon de Cirene, de quem nada se sabe, que conta história judaica do ano 161 a.C. até 175 depois de Cristo. Sabe?
uma história longa, né? No segundo livro de Macabeus, o assunto é tratado com bastante fantasia, o que prejudica seu crédito. Apesar das fantasias, o livro contém grande soma de verdade sobre a história do povo judaico. Para você que é aluno de teologia, vale a pena ler, porque olha só, ele conta a história aí, ó, de 161 a 161 anos antes de Cristo até 175 depois de Cristo. Quando a gente começa a estudar uma outra matéria nesse curso, a gente vai precisar passar aí por esses resumos desses livros, né? E é importante você ter conhecimento desses assuntos, sim, para uma leitura a título de conhecimento, ok? Vamos falar agora dos 4 acréscimos. Nós falamos dos 7 livros apócrifos, agora os 4 acréscimos que há. Só há um acréscimo no livro de Esté. O acréscimo está ao livro canônico, está no capítulo 10, versículo 4 a 16, 24. A história de lá para cá. Uma espécie de continuação do livro. Contém o sonho de Mardoqueu, a oração de Mardoqueu, a oração de Esté e sua penitência, sua apresentação ao rei e a cópia do edito de Assuero em favor dos judeus. Tudo falso. Não há nenhum registro de que isso que está escrito lá foi verdade. Tá? Também não se atribui quem escreveu isso aí. Então, como não se tem certeza de quem escreveu, Jesus não cita nada disso, os apóstolos também não. Então, os também, vamos dizer, os profetas do Antigo Testamento também não citam. Então, não é considerado válido Esther 10, versículo 4 até o capítulo 16, 24. Tudo falso. Vamos para a segunda parte dos acréscimos agora no livro de Daniel. A adição inautêntica ao livro de Daniel, inserta depois de 23, né? Capítulo 3 de Daniel, 23 a 90, que pretende ser a oração que os moços fizeram na fornalha a seu cântico triunfal de louvor pelo livramento que Deus tinha dado depois que Nabucodonosor tinha construído uma estátua e tinha ordenado que todos os homens de todas as tribos, povos, línguas e nações dobrasse o joelho perante ela e se curvasse. 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não prostraram seus joelhos e não adoraram aquela imagem. Então ele faz um acréscimo como se ele tivesse feito um cântico, uma oração dentro da fornalha e também relatando o livramento que eles tiveram. A história de Susana, acréscimo a Daniel, no capítulo 13, outra ampliação inautêntica a Daniel, relata como a esposa piedosa de um judeu rico de Babilônia, acusada falsamente de adultério, foi inocentada pela sabedoria de Daniel. Bel e o Dragão. Bel e o Dragão é a mais famosa de todas as histórias inautênticas a Daniel. Está no capítulo 14 do livro apócrifo de Daniel. Livro apócrifo até como eu disse, do 13 para frente, né? Até o versículo 12 são inspirados por Deus. 2 histórias na qual Daniel prova que os ídolos Bel e o dragão não são deuses,
Uma delas baseia-se na história da Cova dos Leões, né? A do dragão. A Cova dos Leões aparece em Daniel, capítulo 6, quando o rei Dário, por um edito, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, teve que injustamente condenar este homem a ser lançado na Cova dos Leões. No dia seguinte, o rei aparece lá, encontra ele livre da morte, porque Daniel relata que Deus enviou o seu anjo e o livrou. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui, olha, uma coisa importante para concluir aí esse resumo dos livros apócrifos. Nosso Deus é um Deus transcendente, quer dizer, um Deus que está acima de nós. Mas, ao mesmo tempo, Deus é imanente, ou seja, um Deus que está próximo de nós. Os livros apócrifos tratam principalmente de Deus como Deus transcendente. Transcendente quer dizer superior a tudo o que existe. Os autores apócrifos quase nunca tratam Deus pelo seu nome. Usam geralmente a expressão reino do céu em vez de reino de Deus. Referem-se ao santo ou que habita nos céus quando se referem a Deus nos livros apócrifos. Isto porque Deus é representado como Deus transcendente. Para evitar a necessidade da intervenção de Deus no mundo, são muito utilizados os anjos. Então, o tempo todo, eles colocam Deus distante, com nada a ver com as coisas que acontecem aqui na Terra. Ou seja, interferência de Deus, zero. Um Deus presente? Não. Apresenta um Deus ausente. No Velho Testamento, apesar de ser transcendente, Deus é imanente. Deus está sempre próximo de nós. Deus guerreiro que luta ao lado de Israel, que brada, que troveja contra os seus inimigos, que dá direções claras aos seus ungidos, a Josué, a Moisés, a Arão, seus filhos, que fala e corrige a casa de Eli, um Deus que corrige a Saul, que fala de Saul, levantando Samuel, falando com Daniel, revelando sonhos profundos, intervindo na política dos reinos da terra. A gente vê claramente a ação de Deus em muitos tópicos como um Deus presente, né? Estes anjos que são utilizados pelos autores apócrifos se ocupam dos fenômenos da natureza, chuva, neve, luz, trevas, para evitar que lá das alturas Deus se preocupe com a humanidade. Então, ou seja, esses livros atrapalham em muito a vinda de Jesus, a entender que Jesus é o Deus encarnado habitando entre nós, que Deus está acima de nós, mas que Deus Filho é Deus conosco, Deus entre nós, e que o Espírito Santo enviado é Deus em nós, vivendo em nós, né? Porém, a transcendência de Deus não exclui suas relações com o homem. O fato de ele estar distante, dele ser soberano, é também porque ele está acima de nós, tem o controle de tudo aquilo que ele criou. Segundo a palavra de Deus, nenhuma criatura está nua, nenhuma criatura está escondida, todas elas estão nuas, visíveis e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A Bíblia diz que no livro está escrito todos os nossos dias e que Deus então conhece todos os nossos pensamentos e ainda a palavra não chegou à nossa boca e tudo ele já conhece.
Então, a paternidade de Deus não é admitida com frequência, porque a ideia é afastar a imagem de Deus e estabelecer a imagem de uma mãe. Como exemplo, tem uma frase: o teu pai que está nos céus é mais essa. Olha só, eles colocam a expressão: o Senhor alegrar-se-á de seus amados para sempre. O teu pai que está nos céus é substituída por essa: o Senhor alegra-se-á de seus amados para sempre. Que comparação temos aqui? A ideia é apresentar Deus como soberano, que está acima de nós, distante, portanto, de todas as coisas, não sabe de nada que está acontecendo aqui na Terra. Olha só. Além disso, fica claro, fica óbvio que há uma preocupação em estabelecer uma mãe de órfãos. Exclui o que diz o Salmo 68:5, que diz que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Então, quando a gente fala de pai, Deus como pai precisa de uma referência. Quem? O nosso pai biológico, nosso pai de destino, nosso pai geracional, nosso padrasto, uma figura masculina que nos lembra a Deus. Enquanto que a apresentação de um Deus soberano, transcendente, não precisa de referência. Então as pessoas preferem se relacionar com Deus como o patrão, o Senhor, e não como pai. Porque o pai vai dar limites, vai impor disciplina, correção, provisão e direção. Então é melhor excluir a figura de Deus, que com isso ninguém interfere nas minhas ideias. Então vamos lá para um esquema agora com o fechamento do que é os livros apócrifos. Vamos agora para um esquema geral dos livros canônicos e não canônicos. Então, os livros canônicos para os evangélicos e os católicos. Evangélicos e católicos. Vamos mostrando a diferença. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esses aqui formam o Velho Testamento, o cânon da Bíblia protestante, os evangélicos. Os livros apócrifos para os evangélicos e deuterocanônicos para os católicos. Os católicos chamam de deuterocanônico, nós chamamos de apócrifos. Livros escondidos, livros misteriosos. Tá? Então, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, acréscimos de Daniel e acréscimos de Esther. Livros pseudoepigráficos para os evangélicos, ou seja, nem apócrifo eles são, e apócrifos para os católicos são esses aqui. Os católicos excluíram de vez esses livros. 1º e 2ª Esdras, Oração de Manassés, Salmos de Salomão, 3ª e 4º Macabeus,
o livro dos jubileus, os oráculos sibilinos, Enoque, Assunção de Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi morto e ninguém achou o corpo dele. Eles estão dizendo que Moisés ascendeu ao céu como Jesus ascendeu. Lembra em Atos 1:11? Varões galileus, por que estás olhando para cima? Enquanto Jesus falava, veio uma nuvem, o encobriu e o levou assunto ao céu. Apocalipse de Baruque, o testemunho dos 12 patriarcas. Esses são os livros considerados pseudoepigráficos para os evangélicos e apócrifos para os católicos. Então, com isso fica claro aqui para nós esses livros que nós consideramos apócrifos e pseudoepigráficos. Então, com isso aqui, a gente fechou aqui, gente, a matéria de introdução bíblica, tá? Tudo aquilo que você precisava aprender sobre bibliologia, ou a base do livro que nós cremos, está aqui explicado para você, inclusive tirando aqui as dúvidas dos assuntos que você poderia ter acerca da Bíblia Sagrada e da diferença da nossa Bíblia para a Bíblia dos católicos. Bom, se você quiser, aqui mesmo nesse canal, pode deixar suas perguntas e nós vamos fazer um maior esforço possível para poder trazer outras explicações para você de assuntos importantes relacionados às Escrituras Sagradas. Eu acredito que eu tenha dado tudo o que você precisa saber de bibliologia sobre os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando para nós a importância das Escrituras. Quero encerrar essa matéria dizendo que o que está em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir as íntimas intenções do pensamento e do coração. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, versículo 105. E várias outras expressões acerca da Bíblia, a palavra de Deus, o livro dos livros, o livro mais lido no mundo, o livro mais vendido no mundo. Se você tiver oportunidade, e eu espero conseguir levar alguns alunos para conhecer o Museu da Bíblia, e aonde você poderá ter a oportunidade de conhecer bastante acerca de algumas coisas interessantes que existem das Escrituras Sagradas e dos livros das aulas. Nós vamos poder ter uma aula própria, precisa, de tudo aquilo que nós temos lido e aprendido, né? Aquilo que a gente conheceu aqui na teoria, nós vamos poder ver na prática. Existe em Barueri, São Paulo, o Museu da Bíblia, e nesse Museu da Bíblia temos ali a menor Bíblia do mundo, a Bíblia já em braille, a Bíblia para vários idiomas. Você vai poder ouvir já algumas versões em vários outros idiomas, já está em mais de 2.600 línguas e dialetos, mas ainda tem muito o que fazer. Você vai conhecer, por exemplo, ali as vestimentas de um apóstolo da época, de um sacerdote, vai conhecer os cheiros da Bíblia, a diferença entre o joio e o trigo, são sementes parecidas, mas a diferença, os cheiros de nardo, mirra, aloés, o cheiro da rosa de Sarum, tá bom? Muita coisa importante que há nas Escrituras Sagradas
você vai poder, eu espero em breve, poder fazer essa caravana com você para conhecer o Museu da Bíblia. Será um grande prazer fazer você viajar pelas Escrituras e conhecer a Palavra de Deus. Essa viagem também vai valer ponto para você em nossa prova, ok? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até as próximas aulas, querendo Deus, já em uma outra matéria. Fique com Deus.